A graça e a paz do Senhor Jesus, A amados paz para todos os irmãos. irmãos. Glória a Deus. Estamos aí com mais um seminário para casais, né? Nesse mês, resolvemos transmitir no nosso próprio Face da igreja, para que outras pessoas possam participar. E aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso, né? A Cláudia do Paulo. E eu sou o Paulo da Cláudia. Vamos aí, a gente vai ter essa tarde. Esse seminário tem como tema 9 meses gerando um novo casamento, tá? Então, vocês vão estar aí assistindo mais uma aula agora. E se você quiser assistir as outras aulas que você não pegou, está no Facebook, no YouTube, né, Bis? No YouTube. Isso, no YouTube, tá? E aí você vai poder ir lá compartilhar com a gente, tá bom? Então vamos orar? Pode orar para nós? Vamos orar então. Pai, te louvamos por essa tarde, por podermos estar juntos com várias famílias da tua casa e se estendendo, a Deus vivo, fora das quatro paredes, podermos estar abençoando casamentos em vários locais, estados e até mesmo países. E te louvamos por esta hora e convidamos o Senhor para estar junto conosco nessa orientação conjugal. Em Amém, nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Pedir para você, amor, compartilhar para a gente. Sim. E tá passando aí para os irmãos também no nosso Face, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Irmã Patrícia já tá aí. Quem vai chegando aí? Presbítero Alex, Silvano e Patrícia Irmão, Rodrigo. irmão. Amém. Nossa irmã aí, né? Isso mesmo. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, abaixar o som um pouquinho aqui para nós. Estamos ouvindo uma música do Leonardo Gonçalves, né? O que será que meu Deus pensava quando me deu você? Que música linda, né? Então vamos lá. A gente está feliz por estar fazendo mais um seminário com você. A nossa aula, a primeira aula de hoje, tá? Que a gente tem dois momentos, né? Um momento que eu trago e um momento que meu esposo traz. Então, a primeira parte que eu vou trazer para vocês é sexo exclusivo a pessoas casadas, né? O momento do prazer e da entrega. Faz parte, na verdade, do casamento, é uma parte importantíssima do casamento, a área sexual. E às vezes a gente deixa de lado, né? A gente esquece, deixa de lado, acha que não é importante, que Deus não criou, mas o sexo foi criado por Deus para a intimidade do casal, para viverem dentro mesmo da intimidade, para terem maior intimidade. O sexo faz parte do casamento. Então, Deus fez o homem e a mulher, né, como seres formados do quê? Corpo, alma e espírito. Então, Deus quer uma plenitude de alegria. Ele está interessado na nossa existência total, espiritual, emocional, física. Áreas essa que deve estar eficiente, né, aprazíveis. Então, o Senhor, ele ainda mais diante hoje, né, diante dessa sociedade tão perversa, tão corrompida nessa área, onde o sexo hoje é tão banalizado e que a gente acaba confundindo, achando que o sexo é algo pecaminoso, mas na verdade ele é abençoado por Deus dentro do casamento. Aí no mundo, hoje em dia, as pessoas praticam o sexo assim de forma irresponsável, sem amor, né, fora dos limites estabelecidos por Deus, e acabam se tornando infelizes, né? Infelizes porque vai ficando insatisfatório mesmo essa questão. Então, queria convidar você a abrir comigo Provérbios 5, o nosso versículo base de hoje, Provérbios 5, versículo 15, tá? Até o versículo 19. E aí nós vamos então acompanhar essa palavra do dia de hoje aí para os casais, tá bom? Todos os casais estão chegando aí, sejam bem-vindos.
Então, Provérbios 5, de 15 a 19, diz assim, ó. Bebe a água da tua própria cisterna, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então Salomão, ele vai descrever, na verdade, o prazer conjugal. Bebe a água da tua própria cisterna. Porque Deus, o que é tomar uma água? É saciar a sede, é algo prazeroso quando você tem sede. Interessante, amor, que eu estava lendo aqui sobre isso, a importância da água durante toda a vida. Né? Você não bebe a água para saciar a sede e depois não quer mais. Você vai querer tomar água e precisa, na verdade, dessa água por toda a vida. Assim também, né, é na nossa vida conjugal. Essa fonte de alegria, de prazer conjugal, ela deve ir por toda a vida do casal, né? E continuando aqui com os irmãos, você que está nos acompanhando aí, nós somos a Igreja Missionária Viva, estamos com seminário para casais. Então você pode ouvir, participar, compartilhar, e isso vai ser muito legal para a gente ter você aí, ok? O relacionamento, ele deve ser prazeroso. O sexo não é algo de que possamos nos envergonhar. Ele não é destinado apenas à geração de filhos, como algumas pessoas pensam, né? Então, abaixa um pouquinho o som para nós. Isso, que aí a gente vai conseguir alcançar melhor. Então, algumas pessoas achavam e acham que o sexo é só para gerar filhos. Mas, na verdade, não. A compreensão desta área no casamento é vital para a consecução de uma família feliz e saudável, principalmente o casal, né? Gênesis 2,18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliador é aquela que completa no homem aquilo que ele não está conseguindo sozinho realizar. Então, eu completo meu esposo e ele me completa. Então, é para complementar. Isso significa levar acrescentar uma coisa naquilo que está faltando ali para o casal. Né? Então, levar à perfeição. Marido e esposa são figuras que completam um ao outro na intimidade conjugal. Então, nós entendemos que quando há uma dificuldade em mim, ela é completada com aquilo que o meu esposo tem de facilidade. E quando ele tem uma dificuldade, ele se completa em mim. Então é muito interessante essa questão aí de se completar, porque precisamos ser parceiros no casamento. A necessidade de completar-se, não competir um com o outro. Tá vendo como é interessante? Então, se existe uma área em que você é deficiente, o seu esposo é competente, deixa ele te ajudar, né? Se existe uma área que eu sou deficiente e ele é competente, ele vai me ajudar. E vice-versa. Então, nós não somos competidores, né? Nós somos parceiros na vida. Então, isso é muito importante a gente entender. E a parte da felicidade, a parte do prazer conjugal, eu me completo não sozinho. É aí que vem algumas perversões na área sexual, como a pornografia, a masturbação. Por quê? Porque ela fala de um prazer solitário. Ela fala de algo que a pessoa sente prazer sozinho. O casamento existe para uma parceria, para um completar o outro.
Então, por isso que essas perversões, elas não combinam com a alegria conjugal, né? Ela não combina com o prazer conjugal. Vocês juntos formam uma linda pintura, né? Nós juntos, né? Né, amor? Formamos uma linda pintura, né? Então, o relacionamento ele é completo porque a gente se complementa. Vocês são um, né? Jesus fez vocês completos no amado. Então veja, Deus disse, vejo que Adão precisa de um auxiliador, alguém que atenda às suas necessidades, cujas necessidades ele por sua vez possa atender. A Bíblia nos diz então em Gênesis 1:31 que Deus fez com que tudo isso em sua criação fosse muito bom, muito bom. Foi assim que fez o homem e a mulher. Consequentemente, o relacionamento deles teria que ser assim, completo, né? Muito bom. O relacionamento de uma só carne. Gênesis 2:23 nos diz assim: quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele disse: essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eles é destinado a ser uma só carne. Então Deus disse que saísse e se multiplicasse na terra, né? O que falava sobre uma união física para abençoar toda a terra. E ele disse que isso era muito bom. O prazer conjugal foi criado por Deus e ele é muito bom. Ele não se mostrou, Deus não se mostra contrariado com o sexo, e sim ele o cria para a multiplicação, para abençoar, para trazer alegria, porque ele disse, Adão está só, ele não está bem sozinho, né? O relacionamento, então, de uma só carne foi ordenado por ele, portanto, só pode ser bom. O que vem de Deus, né? Que vem de Deus só pode ser bom, não é mesmo? Então, veja bem, será que só o Velho Testamento vai falar da união? Não, o Novo Testamento também. Mateus 19, de 3-5, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? Vão deixar pai e mãe no sentido de uma nova família, não deixar no sentido de deixar de amar, de deixar de cuidar, né? Mas vai deixar para unir em uma só carne. Jesus fala então o quê? Da junção de um homem à sua mulher, da intimidade. Isso tem a ver com relacionamento físico. Ele não citou os filhos em primeiro lugar, os filhos viriam depois. Tem pessoas que dão prioridade aos filhos. No casamento, a prioridade é o marido e a esposa, né? No casamento, a prioridade é o casal ali, marido e esposa. Porque depois que cresce, irmãos, os filhos vão formar o seu lar. E se os dois não tiverem uma intimidade, uma unidade, vai ficar dois estranhos dentro de casa. Não é verdade? Aí chega o tempo que a gente chama o síndrome do ninho vazio, que é quando saem os filhos e aí o casal não se conhece, parece dois estranhos, né? Então é preciso o casal ter um relacionamento íntimo. Então, ele diz aqui, a Bíblia toda tem muito a dizer sobre o matrimônio, né? Capítulo 24 de Gênesis, por exemplo, fala de Rebeca e Isaac. Gênesis 24:67 fala assim: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Assim foi Isaac consolado. O que está dizendo aqui? Olha que interessante. O sexo não é só para o prazer conjugal ou para multiplicar e encher a terra, mas ele traz conforto e força. É interessante, né? Então, Isaac estava muito triste porque perdeu a sua mãe.
E quando a gente está muito triste, parece que a gente perde as energias, não é verdade? A tristeza nos consome, de certa forma, parte da força. E aqui a Bíblia diz que Isaac foi consolado com o relacionamento íntimo com Rebeca após a morte da sua mãe. Depois que a sua mãe morreu, ele não tinha mais prazer na vida. É isso que quer dizer aqui. E aí, a partir do momento que ele tem a sua esposa e tem um ato sexual com ela, ele é consolado dessa dor, né? Então, a palavra consolo aqui, no original, inclui força. Ele tem a sua força renovada, né? Que coisa interessante. Viu como é importante o ato sexual? Quantas coisas ele traz para nós? Salomão também diz, lá em Eclesiastes 9:9, ele diz assim, olha, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. O que está dizendo? Desfrute a vida com ela, com a mulher que você ama, com o homem que você ama. Desfrute a vida. O casamento deve ser um relacionamento delicioso. O que é desfrutar? Né? É como se você abrisse uma fruta, né? Pegasse uma como é que chama? Pocana, a mexerica, abrisse, né? Vai desfrutando devagar aquele doce, aquela fruta, você vai comendo devagar, né? Porque você tem a vida toda para desfrutar. Então, fala de algo bom, fala de algo maravilhoso, delicioso, não algo insípido, monótono, porque tem que ser excelente, né? Não foi Deus que criou? Então, é algo bom, é algo de Deus, né? Salomão, então, pinta um belo quadro do relacionamento conjugal, quando ele entra no texto que lemos, Provérbios 5, bebe a água da tua própria cisterna. O que ele está dizendo? O relacionamento conjugal deve ser formidável. Cada cônjuge precisa ser ardente um com o outro, né? Querer estar com o outro, desejar estar com o outro. Se não está acontecendo isso, procurar conversar, ver o que é que tirou a alegria de estarem juntos. Será que não está faltando um perdão, né? Será que não está faltando tempo um com o outro? Será que não Será que não está faltando palavras, aquelas palavras românticas, né? Bonita, um abraço, um olhar. Tudo isso são as preliminares do sexo, mas que faz falta. Que na hora do momento ali, porque sexo, todo sexo, ele vai começar onde? Na mente. Começa na formulação das ideias. Então, precisa ser trabalhada a questão da mente, com palavras, com carinho, carícias, não é? Talvez alguém possa estar ouvindo e dizendo, nossa, meu casamento tem nada a ver com isso, né? Meu casamento não está assim, está ruim. Então, você vai ler novamente Provérbios 5, de 15 a 19, e vai orar em cima dessa palavra. E vai orar pelo teu cônjuge, vai orar por você, e depois vocês vão procurar sentar para conversar e restaurar essa área da tua vida, né? Então, aqui, muitas das vezes a gente pega casais que fazemos aconselhamento, né? Em que está nesse pé, está nessa situação, aonde não há mais um relacionamento físico e como se fossem casados. Mas o casamento, verdadeiramente, ele é um namoro prolongado. Ele é um namoro prolongado. Né? Comece a declarar que o seu relacionamento é excelente, né? E isso é muito importante. Comece a declarar palavras, abençoar o teu casamento, porque às vezes a gente só sabe falar palavras de murmuração, palavras contrárias, né? Um com o outro sobre o casamento, e nós temos que começar a mudar, a buscar as mudanças e principalmente declarar que vai ser diferente. Declarar que vai ser melhor, que o nosso casamento é abençoado por Deus, não é? Às vezes a gente ora tanto para conseguir casar, né? Esforça, jejum, faz propósito para ficar junto, depois ora para separar. Como que é isso, né? Como que é isso?
Então, o Senhor ele está falando conosco nesse seminário de hoje, tá? Falando sobre essa questão do casamento, para que a gente possa investir. Vale a pena investir no teu casamento. Vale a pena você investir no teu casamento. Ele diz aqui, bebe a água da tua própria cisterna, das fontes, né? Das correntes do teu poço. Águas, fonte, fala em outras palavras o quê? O relacionamento físico no casamento, ele há de ser refrescante. Tão refrescante quando você está com sede. Você não para de beber água quando chega a idade de 35 anos, não é mesmo? Já pensou? Cheguei a 47 anos, vou parar de tomar água. Eu vou morrer. Vai me dar doença, vai paralisar meus rins, não é? Então, não é porque eu tô com 25 anos, 28 anos de casado, né? Que nós estamos 28, né? Uhum. 28 anos de casado, não é por isso de tomar a nossa água, de ter um relacionamento íntimo, não. Porque tem que continuar. É vital para o casamento. Então ele diz aqui, você bebe água até morrer. Então você deve continuar até que a morte separe, não é assim? Vamos lá, vamos crer, né? Às vezes com a idade vai diminuir a quantidade, a intensidade, os dias, né, os momentos de intimidade sexual, mas não pode parar, né? Não pode parar. As pessoas não têm que sofrer a perda da vida sexual porque envelheceu. É bom pensar sobre isso. Fomos feitos para desfrutar a existência inteira, né? Os dias da nossa vida, o companheirismo, as carícias, o amor, tem tantas formas de dar prazer um ao outro. Isso é muito importante. Então, Salomão, no capítulo 5 de Provérbios, quando ele fala do ato sexual, ele fala que o relacionamento físico, sabe, é um relacionamento de sabedoria. Saber lidar, saber levar, saber conquistar, né? Saber como agir no relacionamento. E ele fala, filho meu, Provérbios 5:1, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o ouvido. Antes dele falar sobre a intimidade sexual, ele fala, olha, o que eu vou te ensinar sobre o relacionamento sexual e o casamento é uma questão de sabedoria. Que você saiba lidar com a sua esposa, que você saiba lidar com o teu esposo, né? Manter um bom relacionamento físico, forte, intenso, que seja refrescante, que seja prazeroso, na verdade, é questão de sabedoria. É isso que Salomão está dizendo. Deus está atento ao relacionamento físico com seu cônjuge. Ele está interessado nele porque reconhece quão importante ele é. E aí, Paulo vai falar algo muito importante. Além do sexo ser para prazer, preste atenção. Além do sexo ser para multiplicar, para procriação, para gerar filhos, né? Gerar nações, vir gerações através de nós. Além dele trazer consolo, renovação de forças, o sexo também é proteção contra a tentação. Olha só que legal, né? Muito bom, gente. Presta atenção. 1 Coríntios 7, de 1 a 5, tá? Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Esse era o pensamento de Paulo. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Para que? Atenção, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que significa então? Pagar o que é devido.
não pode significar apenas ser cortês para com ela. Paulo está dizendo aqui que é tão importante para a mulher quanto para o homem sentirem-se satisfeitos na esfera física, na área sexual. Os dois precisam estar satisfeitos. Você, de repente, já ouviu uma mulher dizendo assim: não, eu sou mulher e a mulher não precisa ser satisfeita na relação sexual. Ou algum homem pensar dessa maneira, mas biblicamente não. Pagar o outro que lhe é devido significa que a mulher deve se sentir tão satisfeita, deleitada no amor sexual, físico, quanto o seu marido. Algumas mulheres pensam que isso é carnal ou até mesmo diabólico, mas a Bíblia vai ensinar que o sexo foi criado por Deus, né? Paulo diz: não vos priveis um ao outro. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não se apartem um do outro, exceto por mútuo consentimento para se dedicar à oração. Entendeu? Depois, novamente, vão se ajuntar para que Satanás não os tente em razão da incontinência. Então, observe que Paulo equaciona a vida física com a vida de oração, vida espiritual, no mesmo patamar. A gente tem que equilibrar as coisas do Senhor e as coisas do casamento também, né? A vida sexual. Então, ele disse aqui, Deus espera que você ore. Deus espera que você ore, não é? Mas ele também espera que você dê importância ao teu casamento, né? Ao teu casamento, ao teu relacionamento físico. Ele coloca os dois aqui como importantes. Isso mostra como o amor físico é importante, irmãos. Algumas vezes a mulher é convertida e o marido não é convertido. E às vezes a mulher não tem a sabedoria de equilibrar, né, as coisas. Ela se enche tanto do Espírito, das coisas de Deus, né, e o seu marido não está nas mesmas condições dela espiritualmente. E ela então se torna tão espiritual que a relação física fica difícil. Ela não consegue. E aí ela se isola do marido, o marido vai para um lado, ela para o outro, e depois ela se admira. Por que que meu marido não se converte? Né? Por que que meu marido me traiu ou foi embora? Porque a vida deles física, a vida deles sexual, né, estava nula. E aí ela também contribuiu para que esse casamento acabasse, né, ou se esfriasse. A Bíblia diz que os parceiros matrimoniais não devem se separar. A Bíblia diz que os parceiros matrimoniais não devem se separar, a não ser por mútuo consentimento. Privar-se do outro significa não permitir que a outra pessoa se sinta satisfeita, né? Não se preocupar. Como que vai você? O casamento tá bom para mim, mas tá bom para você? Você tá satisfeito? Você tá se sentindo completo comigo? Né? Ou eu tô pensando mais em mim do que em você? E o dia a dia faz isso com a gente, né? Se a gente não se preocupa, se a gente não parar para pensar, irmão, para refletir, a gente só vai ver que o casamento acabou depois do checkmate, né? São coisas assim do dia a dia que a gente poderia evitar, dando mais atenção um para o outro, e que a gente não pensa nisso, não é? Então ele fala aqui, olha, penso que esta é a área que surge o maior número de problemas no casamento. Cada parceiro deve estar interessado em que o outro se sinta inteiro, totalmente satisfeito. Ambos têm a responsabilidade, não é só do marido, né? Não é só da mulher, é dos dois. Atender a necessidade física, a necessidade afetiva, necessidade afetiva do outro, né? Então é importante. Tá dando umas paradinhas no vídeo, mas eu espero e volto. Você não tá perdendo nada, tá? Nenhuma frase. Então, Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos
seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Todo aspecto do matrimônio é digno de honra, o que inclui o relacionamento sexual. Mas o relacionamento fora do casamento será julgado por Deus, ou seja, é melhor o casal ter uma conversa, é melhor o casal se unir, resolver os seus problemas e começar a ter um relacionamento sexual coerente, legal, prazeroso, do que deixar vir o quê? O fim do casamento. Porque quando acontecer, geralmente a gente vai julgar a mulher que traiu, o homem que traiu. Mas tudo começou com o casal. Tudo começou com o casal. Então, a gente quer trabalhar nesse seminário, gerando um novo casamento, que possa o casal... Que o casal... O relacionamento, a fim de que não venha chegar ao ponto de se separar. Porque quantas separações, irmãos, quantos divórcios estão acontecendo? E a gente quer evitar isso. Nossa ação nesse seminário é justamente evitar que se aconteçam as separações. De repente, alguma coisa que eu possa mudar, né? Que ele possa mudar para que a gente possa se entender. Porque se houve um casamento é porque um dia teve um amor. Um dia teve uma paixão, um dia teve um desejo, um dia teve um sonho, verdade, uma vontade de estar junto. Alguma coisa teve, gente, né, para chegar até lá o casamento. Então, vamos resgatar essa questão toda, essa paixão, esse amor que um dia aconteceu. Vamos pensar. E aí, o adúltero, né? Ele fala aqui, olha, no Gênesis 3,16, ele diz: a mulher disse, multiplicarei. Abaixa um pouquinho aqui o som. Isso. A mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás à luz filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A mulher, ela tem desejo também, né? A mulher, ela tem desejo. O teu desejo será para o teu marido. Ela também tem, mas às vezes ela mortifica isso. E ela precisa trabalhar, né? O que é desejo? Intenção, vontade. A mulher deve cultivar o desejo pelo seu marido. O homem, ele é mais propenso à área sexual do que a mulher. Em alguns casos, né? Exceto tem algumas exceções, mas a Bíblia diz que a mulher, ela vai ter esse desejo. Então, quando não há, ela precisa cultivar o desejo para o seu marido. Não há nada de errado nisso, irmãos. Se alguma coisa está errada, é não sentir, né, desejo em relação ao esposo e à esposa. E a gente sabe que o inimigo, ele faz de tudo para que o seu desejo seja direcionado para fora de casa, né? Não tem desejo dentro, ou seja, ele quer esfriar o casamento, o relacionamento sexual, mas ele quer colocar um desejo por alguém fora do casamento. Então você para pensar nisso aí, tá? Olha que versículo interessante, eu gosto muito, particularmente. Gênesis 18:12 fala que o anjo disse para Abraão que ele seria pai, né? Já tão idoso. E Sara, ela vai estar dentro da tenda, né? Escondidinha. E Sara, então, vai rir, né? Ela fica rindo. E ela pensa consigo mesma assim: depois de velha, e velho também o meu Senhor, eu ainda terei prazer. É interessante. Então, quando Deus dá para Sara um filho com o seu esposo Abraão, Deus não restaura só o ventre dela ressecado. Deus Deus não restaura somente a questão do amamentar, que ela já estava com 90 anos. Deus não restaura só os órgãos dela ali do útero para preparar para a chegada de Isaac. Deus restaura o prazer conjugal. E o fato dela rir
chama atenção. Quer dizer que ela talvez não tivesse prazer mais conjugal, mas ela tinha humor. E aonde tem humor, tem intimidade, né? A gente brinca com que a gente tem intimidade, fala a verdade. É verdade. Né? Eu não era muito de rir, de brincar, não, mas meu esposo é brincalhão, ele tá com cara séria assim, mas ele é brincalhão. Quem conhece ele sabe. Não sou ele um cara sério. Né? E aí, irmão, o presbítero Alex sabe como que ele é sério. Então, veja bem, aonde há humor, aonde há sorriso, aonde há brincadeira entre o casal, né? Porque tem casal que só trata um ao outro assim, o que foi? Cala tua boca, você é isso, você é aquilo, perdeu o respeito, não é? Então, vamos restaurar o humor, né? A intimidade do casal é muito legal. Quando o casal tem humor, quando o casal brinca, né? Tudo pode acontecer, irmãos. Pode a chama daquela paixão antiga pode reacender. Pensa, Abraão 100 anos e Sara 90. Só tinha ficado as brincadeiras. O pastor Damião e a família lá estão assistindo. Que bênção, pastor Damião, a paz do Senhor. Seminário de casais aí pra nós, tá? As outras aulas estão no YouTube. Mas, gente, pensa bem. Aonde tem, né? Né? Tudo pode acontecer, entendeu? A gente pode tá novamente ali juntos, alegre, com certeza, né? Pode vir, Deus pode restaurar. Pensa nisso, né? Pensa nisso, como que Deus pode restaurar o nosso amor aí, a nossa amizade, não é? Então, vamos lá, continuando aí. Deus abençoe, a irmã Rose Silva também tá com a gente. Então, vamos lá. O relacionamento matrimonial deve ir se tornando cada vez melhor. É o vinho, é aquele vinho que Deus transformou. Lembra que o mestre lá em João 2, nas bodas de Caná da Galileia, ele fala assim, olha, as pessoas da festa, eles dão o melhor vinho primeiro, depois que o povo já bebeu bastante, que não sabe diferenciar um vinho do outro, ele dá o pior vinho. E você guardou o melhor vinho para o fim. Irmãos, o relacionamento sexual no casamento, ele tem que ser como esse vinho transformado por Jesus. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Então, pessoal, quando você é um só cônjuge, espiritual e fisicamente, mental e emocionalmente, seu casamento vai de bom a melhor. Né? Seu casamento vai de bom a melhor, em direção ao ótimo, tá? Seu casamento vai de bom a melhor, em direção ao ótimo. É muito interessante, né? O rei Salomão, em Cantares 6, capítulo 6, 7 e 8, ele diz muito sobre isso. Ele estava encantado com a sua esposa, né, Sulamita, sua amada, plenamente satisfeito com o seu relacionamento. Se você ler o livro de Cantares, irmãos, ele foi aprovado pelo cânone para estar dentro do cânone da Bíblia. Então, ele é assim, um cântico, né? Um hino ao amor. Ele vai detalhando o corpo da sua esposa. Ela detalha a alegria de estar com ele. Né? E algumas pessoas acham que Deus não concorda com o sexo. Ele não concorda com a perversão sexual. Mas ele ama o sexo dentro do casamento, onde homem e mulher estejam ali unidos. Né? Faz parte da alegria da vida do homem. E ele diz aqui, você também pode se sentir assim, pleno no seu casamento, feliz. E aí, para a gente terminar a minha parte, eu vou falar um pouquinho sobre a advertência de Salomão, tá? Lá no capítulo 7 de Provérbios, quando ele vai alertar, abaixa só um pouquinho a música, isso, vamos lá. Quando ele vai alertar sobre a mulher adúltera, eu vou citar só alguns versículos, tá bom?
há algumas advertências para a pessoa que procura satisfazer o seu desejo fora do relacionamento do casamento. As restrições de Deus nessa área não são dadas para diminuir nossa felicidade. E sim, isso vai diminuir a felicidade. Porque quando uma pessoa busca prazer fora do casamento, ela, a princípio, ela diz assim, como eu sou feliz, agora eu sou feliz, agora eu achei a parceira ideal, agora eu sou feliz. Até começar a perder tudo. Então, é algo assim muito sério quando você descuida da fidelidade conjugal. E aí, Salomão também alerta sobre isso, ok? Então, os resultados do sexo fora do casamento, eles são trágicos, né? Eles são trágicos. O homem ou a mulher envolvido num relacionamento físico fora do casamento podem evitar nascimento de filhos, podem evitar algumas coisas, buscar prazer, mas a consequência, o dano que vai infligir, tá? Na sua alma, no seu relacionamento com Deus, no seu casamento, na vida dos seus filhos, é algo que às vezes é irreparável, né? No capítulo, então, 7 aí, você vai ver aí alguns casos. Eu vou passar para vocês alguns exemplos do dia a dia mesmo. Tem um certo caso de um homem que estava separando da tua esposa, e aí a pessoa perguntou para ele, por que você está separando da esposa? E ele disse, olha, nós temos 3 filhos, eu me casei com ela, gostando muito dela, ela dava valor a mim, mas agora ela não se importa comigo mais. Né? Ela não se arruma, ela não se cuida, ela não me procura, né? E só trabalha e não me dá a menor atenção. E aí, aonde eu trabalho, tem sempre alguém para me dar atenção. Veja a diferença. E graças a Deus esse casal foi procurar ajuda. É aonde eu quero frisar. Se o seu casamento está sendo abalado, não deixa acabar, procura ajuda. Se vocês dois não conseguem conversar, procura ajuda. E aí eles procuraram ajuda e obtiveram ajuda. Eles procuraram ver os dois lados da moeda. Ela falou assim, eu preciso mudar porque eu não quero perder meu casamento. E ela começou a se cuidar, ela começou a cuidar de si mesma, dar valor. Ela passou a dar muito valor para os filhos, deixou o marido de lado e não se cuidava, não cuidava não zelava, porque o casamento é como uma plantinha. Você tem que estar ali, né? Cuidando, você tem que estar ali zelando, né? Então é muito importante você tá ligado. Irmão, desce aí com a gente, Deus abençoa. Então, é interessante isso, você tá ligado a tá regando esse casamento. E você pode, então, impedir o marido ao adultério ou a esposa. Quando vocês dois vão trabalhar para melhorar o relacionamento sexual e conjugal, né? Sabendo que é uma coisa que Deus nos deu. Isso que digo, o relacionamento físico. Por isso que eu digo que o relacionamento físico é uma parte muito importante em qualquer casamento. É uma área que precisa ser fortalecida e alimentada à medida que se envelhece. Procura constantemente maneiras de melhorar a aparência, melhorar as brincadeiras entre um ou outro, as carícias. Esposa e esposa devem estar sempre atraentes um para o outro, né? É muito importante. Se a sua esposa está desinteressada do relacionamento físico com você, ore fundamentado nas palavras que nós falamos aqui. Orem juntos, primeiramente, conversem sobre o que pode melhorar e ajude o outro para despertar. Pode ser que esteja acontecendo também com a esposa ou o esposo algum problema hormonal, a mulher está na menopausa, né? O estresse, hoje em dia, irmãos, o estresse é algo que está afetando o lado sexual.
mas não pode, né, deixar essa questão morrer, tá? Saudar aí a missionária Neide, Paz do Senhor, sejam bem-vindos a irmã Neide e irmão Luiz. Então, Cirlei, gente, Fátima, irmão Cirlei, irmã Fátima, Deus abençoe, tá? Cirlei, Fátima. Ah, tá, irmão Cirlei, né? Deus abençoe. Então, a paz do Senhor. Então, o que está dizendo aqui? Procurem conversar, de repente um tratamento, de repente algo diferente que possa ser feito, relembrar alguns lugares, ver fotos juntos, ir em algum lugar que vocês começaram o namoro, que marcou vocês, sabe? Tirar um tempo sem aquele estresse de que tem que fazer aquele sexo naquela hora, né? Que tem que chegar ao ápice sexual naquela hora, sem forçar a barra. Mas vamos namorar simplesmente como era no início. E acaba que vai acontecer sem pressão, né? Provérbios, então, ele vai falar sobre a mulher adúltera, né? E aí ele fala assim, olha, Provérbios 5, de 3 a 6, diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Olha só, a sua boca está cheia de lisonja. O que ela fala? O que a mulher adúltera ela fala para o homem? Você é maravilhoso, você é formidável. O que o homem adúltero fala para uma mulher? Ah, você é única para mim, você é linda, né? São palavras que começam a chamar atenção. São palavras que começam a agradar, né? Você é músculo desenvolvido, gosto demais do seu olhos, é tanta palavra, é tanta coisa que chama atenção, mas o que Provérbios vai falar? O que Salomão fala? Afaste-se dessa mulher. Provérbios 5, de 8 a 11 diz assim: afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. O que é isso? Quando você não ficar doente por meio da prostituição e do adultério, e depois que perder tudo. Então, sabe, não se farte dessa situação. Salomão, então, vai pintar um quadro vivo de um homem que deixa se envolver pelo quê? Pelas relações ilícitas. O tipo de mulher que ele se refere, geralmente, ama o dinheiro. Ela vai deixar essa vítima, né, sem nada, até a morte. Ela vai sugando, ela vai tirando tudo. Tirará tudo que o homem possui e o deixará falido. A Bíblia vai alertar, né? O homem vai cair nessa, a mulher vai cair nesse adultério, o homem cai no adultério. Por que quer? Porque a Bíblia alerta em Provérbios aqui, né? Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Nós estamos no seminário para casais. Então, aí vai falar claramente, queridos, o que é que, sabe, vai falar o que o adultério ele vai gerar, as consequências. Eu queria dizer que ainda dá tempo de salvar o teu casamento. Essa mulher, ela ambiciona a casa, carros, dinheiro, até acabar com a vida da pessoa. Um outro tipo de mulher que Provérbios vai relatar aqui é a chamada prostituta. Lá no versículo 23, Provérbio 23, 27. Ela entregará seu corpo por qualquer quantia. Está apenas tentando ganhar algo para sobreviver. Há também uma outra mulher em Provérbios, lá em 6, 26, chamada adúltera. Trata-se da mulher casada, mas que está em busca de excitamento fora do casamento, da vida matrimonial. Na verdade, ela não procura dinheiro. Algumas dessas mulheres até têm dinheiro. Elas buscam, essa aqui é diferente. Ela busca, na realidade, prazer, emoção e diversão
sem compromisso. Essas 3 mulheres estão interessadas em desviar o homem do seu relacionamento conjugal. Ela está interessada em destruir famílias. Salomão então fala do tempo. Provérbios 5:11. Quando se consumir a tua carne e o teu corpo. O que está dizendo? Das doenças, da morte que chega por meio, né, desse relacionamento errado. Essas doenças, elas já existem. Já existia naquele tempo e existe ainda hoje, estão por aí. Elas não foram dominadas. Elas estão aí como salário do pecado, irmãos. E existem formas de evitar. Provérbios 7, de 1 a 5, diz assim: Filho, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos. Escreve na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. O entendimento, chama teu parente para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Olha como a palavra, né, amor? Tá em todo o tempo. A palavra tá aí, ó, querendo convencer a pessoa a mudar. As palavras bonitas que ela não escuta em casa, ela vai escutar na rua. Palavras que não estão em casa, vai ouvir na rua. Entendeu? Vamos conversar, vamos falar palavras bonitas. Não vamos focar no defeito do outro, não. Vamos valorizar as qualidades do outro, porque certamente tem, né? Uma das principais coisas que o diabo usa para atrair um homem é a lisonja da mulher. São aquelas palavras, né? Em outro lugar, a Bíblia fala de uma mulher usando seus olhos, lançando olhares. Provérbios 6:25. Então, lembre-se, a boca, os olhos, os 5 sentidos, né? O tato, a audição, paladar. O diabo tenta nos enganar. O perfume daquela mulher, não é? Os 5 sentidos são as áreas que Satanás usa para trabalhar, para destruir a área sexual do casal e destruir, né, o casamento. Entendeu? E aí, ele vai dizer aqui, versículos 6 a 21 de Provérbios, deste capítulo 6, dá uma descrição gráfica do enredamento de um rapaz com essa mulher adúltera. Essa mulher estranha, ela se coloca à porta da casa, de olhos na rua, e espreita o moço ingênuo se aproximando. Saí então disposta a seduzi-lo com um romance ilícito. Atentemos para essas artimanhas. Olha só. Primeiro, a mulher adúltera, ela observa. Primeira coisa. Porque, gente, adultério não acontece da noite pro dia, não. Sabia? Acontece não. A traição não acontece da noite pro dia. O casamento não acaba da noite pro dia. É um processo. Então, a gente tem que ficar muito alerta. Primeiro, a adúltera, o adúltero, observa. Nervosa, cheia de energia, está em busca de uma vítima. Então, ela o agarra e o beija. E este é o tratamento de choque, né? Depois que o homem sentiu, depois que a mulher sentiu, ele nem conhece essa mulher. Ele tem 25 anos de casamento, ele tem 15 anos de casado, 10 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado. Ele conhece a mulher dele. Ela conhece o marido. Aquele que deu um beijo, aquela que ofereceu algo para ele, ele nem conhece. Mas ela o agarra, o beija, o seduz e diz para ele. Presta bem atenção no que ela vai dizer. Versículo 14 de Provérbios 6. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Já paguei os hoje. É forte. É forte. É forte, tá? Ela usa termos evangélicos, ela usa termos cristãos para dizer: eu sou uma boa mulher. Eu sou uma mulher que crê em Deus. Pode ficar comigo que tá tudo bem. Tem muita adúltera que se diz cristã, muito adúltero que se diz cristão. Tome cuidado. Ela disse assim: eu já até orei hoje, já fiz o que eu tinha que fazer,
A minha religiosidade eu já cumpri hoje, tá? Nossa, eu creio muito em Deus, né? Tem uma pastora que diz que atendeu uma moça que ela disse que orava pelo relacionamento dela com o homem casado. Ela orava, entendeu? Eu já atendi também um rapaz que disse para mim, pastor, a moça antes de cair comigo dobrou o joelho. Senhor, abençoar o pecado. Deus não abençoa o pecado, não. Deus não abençoa, não. Quando o marido e a mulher, eles vão estar ali no seu ato sexual, se eles acabarem de fazer ali, orar, abençoando a vida deles, Deus recebe, porque está abençoado, entendeu? As pessoas chegam ao cúmulo, né? Um absurdo de falta de entendimento, né? Soa espiritual. Essa mulher adúltera, ela não é como aquela prostituta que vive por dinheiro, não. A adúltera, o adúltero, a mulher adúltera e o adúltero, ela busca prazer. Então ela vai dizer palavras bonitas, né? Acabo de estar na igreja, já fiz a minha obrigação hoje, já tomei comunhão, já fui lá, já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Já participei da ceia, tô pronta, já tomei meu banho, perfumei, vamos lá, né? Será que é isso que Deus quer de nós, irmãos? Não, Deus abomina isso. Deus não aconselharia tal coisa, nem ouve. Né? O ouvido de Deus não está tampado, a mão do Senhor não está encolhida, mas nosso pecado nos afasta de Deus. Agora o casal ali, casado, que está no ato sexual, é abençoado por Deus. O Espírito Santo não se afasta desse casal, como alguns diziam. O ato sexual dentro do casamento, ele é abençoado. Né? O toque, a carícia, o amor, a intimidade sexual é maravilhosa para o casamento e ela não pode deixar de existir. Então, a mulher estranha, aqui em Provérbios 7,15, diz: por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Essa mulher, ela estava à procura. Ela fala para o homem que eu estava procurando você, mas não, ela estava procurando qualquer um que desse atenção para ela. Notei que você ia passando e me senti atraída. Isso não é verdade. O que ela fizera fora entrar e sair por aquela porta várias vezes até achar um que estivesse disposto a cair com ela. A única coisa que lhe interessava naquele moço era o quê? Os seus bens, né? Algumas os seus bens, outro o prazer temporário. E em Provérbios 7, aqui versículo 16, 17, ela diz assim: vamos lá, eu já cobri de colcha a minha cama, de linho fino do Egito. Ela preparou, enquanto mulheres casadas não estão preparando seu mais, mulheres casadas, aborrecidas, não querem mais preparar seu leito de amor. As adúlteras estão assim, ó, minha cama já está coberta de linho fino, pode vir. Já perfumei minha cama com mirra, aloé e cinamomo. Aqueles óleos, né? Aqueles óleos perfumados que geralmente usava até no azeite da unção. Ela estava derramando naquela cama de pecado ali, para derrubar. E isso não é diferente hoje não, queridos. Que nós mulheres possamos despertar para o nosso casamento, para o nosso relacionamento sexual, os homens também, né? Vamos resgatar a nossa paixão, o nosso casamento, vamos gerar um novo casamento. O ato sexual é importantíssimo no casamento. E se acaso o marido dela, se acaso esse rapaz que está sendo atraído pela adúltera revelar medo do marido dela, que o marido dela vai chegar, né? E ele vai querer se afastar dela, dizendo que o marido vai voltar, ela logo já dá a cartada final. Lá em Provérbios 7, 18 e 19, ela diz assim: vem, pode vir, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores, porque meu marido não está em casa, ele saiu de viagem para longe. Ela já tem a resposta na ponta da língua, né?
E aí, o segredo, né, é excitante, dizem que o segredo é excitante, e o diabo reforça a mentira. Olha, você nunca vai ser descoberto. Até ele dar a cartada final, quando a pessoa perde tudo. Então ele diz, não se preocupa não, ninguém vai te surpreender, ninguém vai descobrir, né? E veja do modo como ela o conquistou. Belo discurso, ela o levou a entregar-se por meio da lisonja dos seus lábios, né? Provérbio 29:5 diz, o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede ao espaço. Ele está agora dentro da rede da mulher adúltera. Então, tudo começou com lisonjas. Nós temos que orar pedindo ajuda, né? Se você e seu esposo não estão conseguindo reatar um relacionamento saudável, busque ajuda, procure ajuda de um pastor, de uma pastora, seus pastores, procure ajuda, se for preciso, um psicólogo, para que possa te abençoar, te ajudar, né? Uma pessoa que possa trazer entendimento para vocês, né? Que você não dê corda ao inimigo, sabe? Não dê corda. Ele está preparando armadilhas. Ele tem uma estratagema montada para derrubar você e destruir seu casamento. Não dê corda. Quando você perceber que ele começou, sabe, a entrar nessa questão com você, você possa dizer não, tá? E eu poderia ir muita coisa aqui. Eu vou terminar só com algumas frases. Gente, esse assunto é muito importante, né? Olha, escute isso aqui. Olha como é que é interessante. Não vá ao lugar aonde você pode ser tentado. Se você sabe que um certo lugar se constitui numa tentação para você, afaste-se desse lugar. Não diga assim, eu só vou ali, eu vou para verificar quão forte eu sou, eu vou lá porque eu vou ver que eu já venci. Não, você vai verificar o quanto é fraco. Todos nós, amados, somos fracos diante da tentação. Verdade. A Bíblia fala, fuja da tentação. Ele não diz se aproxime da tentação. 2 Timóteo 2:22 diz fuja da tentação, né? Outro conselho, proteja sua mente, porque é onde o inimigo vai trabalhar muito. Proteja seus ouvidos, proteja suas mãos, proteja seus olhos, tá? Porque muitas das vezes a traição, o adultério começa com o quê? Com os olhos, a pornografia, aquilo que você vê. Então evita as coisas que te levam a cair. Proteja sua mente com a palavra de Deus, medita nela dia e noite. Tem como preservar seu casamento? Tem, mas depende de mim, depende do meu esposo, depende de você. Ainda dá tempo e vai valer a pena, pode ter certeza, né? E além de você fazer isso, faça o seguinte, não tenha aliança com pessoas adúlteras, ímpias. Não tenha amizade com pessoas adúlteras, ímpias. Ore por elas, ame as vidas, mas não tenha intimidade, não tenha amizade, intimidade com pessoas que têm uma vida devassa, uma vida adúltera, porque isso vai acabar mal, né? 1 Coríntios 5:9, o Senhor fala claramente para nós, olha, não se associe com gente ligada à prostituição, ao adultério. Já em carta vos escrevi, não vos associeis com os impuros, com os devassos. Não permaneça com gente envolvida com essa área, porque logo a sua mente você vai começar a fantasiar, a imaginar, que é o primeiro passo, e depois você vai colocar em prática. Então evita, ok? Amizades que vão te levar a esse tipo de coisa. Não abra a porta para o diabo, porque depois você não vai conseguir tirá-lo. Você não consegue fechar. Né? Não consegue fechar, né? Entendeu? E aí, queridos, uma coisa assim que eu quero citar para você
É 1 Coríntios 6,15. Você sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E ele diz aqui, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz, da prostituta? Absolutamente que não. Quando eu e meu esposo estamos em ato sexual, a gente se torna uma só carne. O que é meu é dele. Nós somos, né? Então, quando o homem se une com a prostituta, com a adúltera, ele se torna uma só carne com ela. Os demônios que estão na vida dela passam para ele. Aí ele vem e traz esses demônios para dentro de casa. Você já parou para pensar como isso é complicado? Então, não é só doença que a pessoa traz para dentro de casa, ela traz os demônios da área da prostituição, do adultério. Por isso que você tem que santificar teu lar. Tem que haver confissão, perdão, restauração. Se já houve o adultério, se já houve a traição, se já houve as manchas, que haja perdão, que haja confissão, que haja abandono do pecado. Ainda dá tempo de salvar o teu casamento. E eu quero deixar para você aqui, olha só, eu vou passar aqui para o meu esposo, não descubra cada dia uma mulher diferente ou um homem diferente para ter prazer, para se satisfazer, mas conheça o prazer de várias formas com a sua mulher, com o seu marido. Amém? Então eu vou deixar minha parte aí com vocês, tá? Foi um prazer estar falando com vocês. O irmão Evandro, que saudade. Deus abençoa, né, minha família lá em Angra. Deus abençoa todos que estão ligados. Não sai não, que o bispo vai fechar falando aqui uns tipos de casamento, um negócio bem legal, tá bom? Vamos lá, meu amor. Quer sentar aqui? Onde eu tô? Não, tá bom. Tá bom? Mesmo. É um prazer, né, poder estar com vocês, depois aí de estar ouvindo as questões abordadas pela minha querida esposa. Nós, né, pastora, podemos assim, nós temos já uma estrada, né? Casamento, gente, não é brinquedo. Eu estou terminando o direito, já estou no 10º período. Eu fiz um trabalho fazendo uma ponte da teologia com o direito na questão do divórcio. E olha que quantos casamentos desfeitos, né? A gente nota que quando eu penso no casamento, eu penso no peso. Vamos supor, no exemplo, uma pessoa que está carregando um peso. Se você aí pega aí um saco de 30 quilos, quando você sai com ele 30 quilos, mas quando você andou 100 metros com aquilo ali, ele já parece 200 quilos. Ele não mudou o peso, é o mesmo 30 quilos. O problema é que a tua resistência acaba. Eu lembro antigamente que quando a gente começava uma corrida, a gente saía naquela disparada, com fôlego, tudo normal ali, naquela ânsia de você querer ganhar, de você querer chegar no final. Só que quando chegava no meio do caminho, você já não tinha fôlego mais. Isso significa que a resistência acaba. O casamento, ele também é assim. O início, a gente até nota aquela questão, pastor, tipo assim, você fica orando pro casal não separar um cadinho, né? Porque fica tão grudado no namoro que você fala assim, Jesus, separa um cadinho. Depois que casa, você fica orando para ficar pra junto. Unir. A coisa. A irmã Lívia tá com a gente. Um abraço, pessoal do Paraguai aí. Então, você nota que a questão... Irmão Luiz Augusto, um abraço aí. Então, você nota que a questão conjugal, ela é algo muito sério. Ela é algo muito sério. O casamento, ele é uma caminhada a dois, mas ele tem altos e baixos. Você começa com aquele ano... Quer ver?
Eu gosto de usar o exemplo, é quando você quer comprar algo. Você quer comprar uma TV. Aí você, todos os dias, você vai naquela loja e você faz a pesquisa de preço. Você está empolgado. Se demorar 6 meses para comprar, os 6 meses você vai passar naquela loja para ver aquele produto, para ver se tem alguma promoção, porque o seu sonho é comprar. E depois que você consegue comprar e coloca na tua casa, os primeiros dias, pastora, você não quer que ninguém nem mexa no controle, é sua TV. Você comprou aquela TV dos seus sonhos. Então você fica naquela, você não quer que nada mexa, misericórdia se um filho arranhar a televisão ou quebrar o controle, você nem sei o que você é capaz de fazer. Passado 6 meses que você comprou aquela televisão, já não tem mais a empolgação quando você tirou ela da loja. Passado 2, 3 anos, você já está olhando outra televisão, porque aquela já perdeu a graça. Casamento é assim, a gente fica naquele encanto para casar, e depois que casa você não dá valor. Passa um tempo, você não namora mais. A gente dá aquele exemplo da lua, né? Parece na lua de mel ali, aquela lua. Ah lá, amor, a lua apareceu. É porque ela veio para ver a tua beleza. Ah, amor, a lua se escondeu. É porque ela está com vergonha da sua beleza. Passado, querido, 2 anos que você já está casado, a pessoa fala assim: ah lá, amor, a lua, na mesma praça. Ih, mulher, para com esse negócio, é normal, nós estamos no verão. Ah lá, amor, a lua se escondeu. É porque ela está com vergonha da tua feiura. Então você muda, né? O casal começa andando muito juntinho, depois anda do lado, depois anda um na frente, outro atrás, e quando vê. Então é esse cuidado no namoro, né? Independente do que aconteça. Porque casamento, quando você casa com uma mulher, e depois, querido, vem os filhos, e tudo isso aí são fases que passam num casamento, e que se você não tiver cuidado, você perde foco. Você perde foco. Então, eu quero falar um pouquinho dentro da questão de nem tudo ser flores dentro do casamento. A pastora destacou bem algumas áreas, e eu quero destacar também nessa terapia rápida, porque nós estamos assim de uma maneira interativa. Então a Bíblia, na nossa sociedade, o próprio ordenamento jurídico do Brasil, ele tem a família como a base da sociedade. Olha a importância que a família tem. E a minha grande preocupação em fazer um trabalho jurídico dentro disso, se a base é a família, essas destruições do casamento, né? O incentivo cada vez mais. Eu sei que a lei se esforça para que haja uma conciliação, para que não haja uma separação, mas hoje em dia os casais eles entram muito em choque. Imagina 2 mundos, né? 2 mundos. Eu fui criado de uma maneira, minha esposa foi criada de outra, dentro de uma casa só. Então, as opiniões, a forma de pensar entra em conflito. Se você não tiver uma negociação, isso fica muito difícil. Mas vamos pensar um pouquinho na proposta de hoje. Porque eu quero, numa próxima proposta, trazer o casamento versus o mundo. Né? O que tem feito os casamentos serem destruídos. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho sendo os tipos de casamento que existem. O primeiro tipo é o casamento infantil. O marido fica lembrando das ex-namoradas, comparando a esposa. Isso Comparando a esposa com a ex-namorada. Ah, mas ela fazia isso. Ou quem casou de novo, comparando uma esposa com a outra. Ah, mas a minha ex-esposa, mano, tinha a casa toda limpinha. Querido, nova vida. Esquece o passado. Mas é um casamento infantil. O marido desmoraliza a esposa e conta o que ela faz na cama para outras pessoas. Sabe, na rodinha de amigos, ele vai contar como é a esposa dele na cama. Isso também
não vale. O que acontece ali é privacidade. O que acontece dentro das quatro paredes, querido. A mulher pode ser oncinha, a mulher pode ser enfermeira, não importa. Dentro das quatro paredes, a invenção, né? Os dois ali, a intimidade, aí é com os dois, a criatividade. Outra coisa, a guerra de ciúmes, né? O primeiro desentendimento dá a bola para outra pessoa. Primeiro desentendimento que eles, para fazer raiva no outro, vai abrir a guarda para uma outra pessoa chegar. Isso é um casamento infantil. Ficam um mês de mal sem conversar um com o outro. Também é um casamento infantil. Então, essa primeira tipo de casamento a gente vê muito. E a gente tem que tomar cuidado. E a gente sempre, quando dá um curso de casamento, a gente fala um pouco sobre isso daí. Dorme sem conversar, né? Isso. A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, o sol se põe às 18 horas. Então a ira tem hora para acabar. Ó. Às vezes eu falo para as pessoas, eu já vi pessoas falar, pastor, que casamento para dar certo tem que brigar. Nós temos quantos aninhos de casados? 28, né? Nós nunca brigamos, irmãos. Nós sempre procuramos. É lógico que às vezes há divergências de pensamentos, né? E a gente entra num consenso. Mas briga, meus filhos nunca viram briga entre nós. Isso é importante, a gente ter o entendimento. Não precisa brigar, converse, né? Outro tipo de casamento é o casamento solitário. Esse daqui é complicado. Só um deseja que o casamento dê certo. Um faz todo o esforço para o casamento dar certo. Dentro desse casamento, acho que, deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui, porque tem aquele casamento, dentro do infantil também, que o marido, a pessoa casa, casa e quer manter a vida de solteiro. Ele não quer dar satisfação para a mulher, para onde vai, ele quer às vezes ficar só na casa da mãe, e vice-versa. Né? Ele casa e ele quer continuar com os amigos solteiros. A vida de solteiro, querido, você casou, a vida de solteiro mudou, acabou. Você tem que dar satisfação para tua mulher, é um todo. Aonde você vai, você não pode sair do serviço e ir para um outro lugar sem comunicar com a tua esposa. Eu acho, no início, você lembra? Eu acho interessante, sabe o quê? No início do casamento, você lembra que eu fiz? Um pouquinho. A questão da certidão. Não é a certidão, gente? Não é interessante? Olha, uma certidão e a outra, de solteiro. As duas ali, elas se fundem e se tornam uma só. Né? Pode contar. Você lembra? Gente, é engraçado que eu fiz de casal. Eu tinha comprado um DVD e eu queria assistir, eu queria ter, eu queria ouvir um CD tocando. Era novidade, gente. Era novidade. Aí o que eu fiz? Eu morava de Tijuca, no Rio. E a minha esposa você estava grávida? Tava grávida, quase ganhando. E era só eu e ela no Rio de Janeiro. Aí eu estava tão empolgado com aquele DVD que eu queria comprar um CD. E não tinha ali onde eu trabalhava na Presidente Vargas. E eu queria algo original. Aí eu peguei um trem na Central do Brasil. E fui lá na Sonho Louvores, acho que era Sonho Louvores. Em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, a gente morava na Tijuca, olha só, sem me avisar, né? E eu grávida. E, poxa, o trem vai, placa. Saí meio-dia, eu cheguei, eram umas 7, quase 8 da noite, com CD na mão. Eu passando mal, nem sabia. Só que eu não avisei pra ela que quando eu cheguei, minha esposa estava amarela, ela estava azul, ela estava vermelha, pensou que eu tinha morrido, pensou que tinha acontecido alguma coisa comigo, porque eu não avisei. Coisas, né, de imaturas com casamento, né? A gente não se comunicar quando a gente vai fazer alguma coisa, mas foi muito engraçado. Foi mesmo. Esse casamento solitário, o marido não se preocupa com a mulher se ela está feliz ou não. Ela está feliz ou não. E já comprei a máquina de lavar. Por que ela está emborrada?
Já botei comida, comprando né? tudo, dou tudo para essa mulher, já botei comida, tem tudo do melhor dentro de casa. Querido, casamento não se resume em coisas que a gente possui, mas sim no tempo que se dá um ao outro. Às Isso vezes o é importante. afeto também. E a mulher também, às vezes, ela tem essa atitude. Já limpei a casa, já fiz a comida. O que mais que ele quer? Né? Às vezes ele tá querendo afeto. Eu lembro né? de uma... Vocês não Ele é cheio de casa, Vocês não gente. devem ter conhecido, cara. Maria Osória, vó Osória. Ah, essa era... Ela me contava de um caso de uma mulher que ela se arrumava toda, né? Se penteava, se depilava, tudo bonitinho. E quando casou, relaxou. Largou, não rapou mais as axilas, não rapava, não limpava mais. Aí perguntou, por que agora você não... Antes você se cuidava e agora você não cuida? Ah, eu já casei. Não é assim, né? A Com gente tem que se certeza. cuidar. Então, uma outra coisa que mostra um casamento solitário é o marido sai com os amigos e deixa um sempre sozinho. Vive como solteiro. Ela deixa sempre sozinho. E ele vive como solteiro, foi o que nós falamos, né? Esse casamento solitário também ele fala muito sobre quando o homem trabalha muito, a mulher trabalha muito e o outro fica muito só, né? A gente tem que se atentar para isso também, né? Um outro tipo de casamento, nossa palestra hoje aqui ela é rápida, né? Porque nós já tivemos um bom tempo aqui, eu não quero também cansar você. Isso. Mas estamos fechando aqui agora, tá bom? Nós vamos abordar mais 4 tipos de casamento. O terceiro tipo de casamento é o casamento morto. Aí você fala, mas tem casamento morto? O marido usa a mulher como um objeto. Ele só usa a mulher para se realizar, né? Já tive caso de ver a mulher nunca teve nenhum orgasmo, não sabia nem o que era isso, né? E a gente tem a mania seguinte. Desde mesmo, porque depois que o homem já chegou ao seu ápice ali, acabou. Mas a mulher, ela tá quente, então deixa a mulher primeiro se realizar e depois o homem se realiza. Mas tem marido que ele simplesmente já teve o seu momento e usa a mulher como um objeto. Não se preocupa se ela se realizou, verdade. se satisfez. E é muito importante depois, namora antes, né? Tem o seu relacionamento, o ápice ali, o prazer conjugal, e depois continuar conversando, namorando, abraçando. Né? Abraçado, dar continuidade a esse momento ou do casal. simplesmente fez e parece que já cumpriu, já sai lá, separa um do outro. Você tem que ter um carinho, né? Eu vejo um relacionamento na cama, ele começa de manhã, um beijinho, um elogio, né? uma ajuda na limpeza da casa, atitudes, uma palavra, um olhar, uns apertos. Para você chegar lá, você vai. Então, outra coisa que também. Esse casamento que a gente fala um casamento morto, dormem sempre separados. É um perigo o casal começar a acostumar a dormir separado um do outro. Não é bom. É bom estar juntinho. Uma outra coisa também, dentro dessa linha de casamento morto, estão juntos para sempre manter as aparências. Ou por causa dos filhos que eles têm. Verdade. Eu já vi casal, eles não têm mais vida a dois, mas eles mantêm o casamento por causa dos bens que eles têm. Então isso é muito sério. Estar juntos por causa de filho. Né? Às vezes a mulher, para não perder o marido, ela fica grávida, ela quer ter filho para prender o marido, sendo que isso não é uma forma hoje. O laço, a corda que se prende, essa é a corda que deve estar prendendo o casal. Uma outra coisa também que a gente fala quando um casamento ele é morto, né, além do marido usar a mulher como objeto, dormir separado, estar junto para manter por causa dos filhos ou por causa de bens, eles também não se entendem,
né? Eles não se entendem e dizem que casou errado. É a pior coisa que tem, querido. É por isso que é importante. Às vezes você fala assim: poxa, eu namorei 7 anos uma pessoa. Eu já vi gente namorar 7 anos uma pessoa e depois que casar não ficar um mês casado. Como é que pode isso? E já vi pessoas namorarem 6 meses, casar e estão felizes até hoje. Então por que isso daí acontece? Não é a questão do tempo, querido. Casamento tem que ser por amor. Um tem que ter sentimento real pelo outro. Não casar porque um é bonito, ou porque é vantajoso estar com aquela pessoa, ou por conveniência, mas casar por amor, ter amor um pelo outro. Porque o amor ele é tudo, né? O amor ele está além de sexo. O sexo acaba, mas o amor continua. A gente vê a figura daquele velhinho, né? Uma imagem na internet, o velhinho penteando o cabelo da sua velhinha. Muito lindo. Verdade, muito lindo mesmo. isso. Uma outra coisa que a gente vai abordar aqui... Agora acabou os tipos, né? A gente só vai falar sobre a rotina no casamento. A rotina. Que é um problema inevitável, Gente, né? rotina é complicado. Mas que a gente tem que saber lidar, porque a gente vive isso. Alguém já se perguntou por que um restaurante ele não fecha as portas? Porque ele varia a alimentação. Se um restaurante ele apresentasse apenas feijoada durante a semana inteira, o primeiro dia ele ia ter bastante gente. Mas o segundo, se tivesse um outro restaurante que tivesse uma outra opção, ele iria em outro restaurante. Então, para que para que quebre a rotina, eles usam um meio de diversos tipos de alimentação, cada dia um prato diferente, para que aquela pessoa ela não tenha uma rotina. Fugir da rotina é algo muito sério. E o casamento ele entra em rotina. É a mesmice, o mesmo tipo de ação sexual na cama. Não tem uma variedade, não tem um trabalho, não se tem uma criatividade. Isso, né? Uma criatividade, tem que ter criatividade. A mesma coisa sempre não dá certo, né? Como a pastora disse na palestra dela: enquanto a mulher não cuida do seu leito, prostituta mantém a sua cama já pronta. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Então aqui a rotina no casamento, vou dar algumas dicas, né, problemas que podem ser evitados. O que acontece? É perder o encanto. Lembra da TV que eu falei, que a gente vai comprando e perde o encanto? Mulher é a mesma coisa. Se você não tiver amor por ela, se não for por amor mesmo, se for por beleza, o que é novo hoje fica velho, o que é belo fica feio. Então, o que tem muito cabelo depois fica careca. Então, se você não tiver amor pela pessoa, beleza passa. Beleza passa. Né? Então, o sexo já não queima mais tanto como antes. O desejo pelo sexo que dá fogo ao namoro, né? A pessoa tá ali no namoro, pode ter, então ele fica naquela aflição maluca. Então, depois que casa, pode, aí já não tem aquele vigor. A descoberta das falhas, esse aqui, a descoberta das falhas técnicas. Quando você olha, olha romântico, um gatinho, você conhece as unhas dele, quando você aperta que você vai ver as unhas. Então, às vezes, quando você casa, você não sabe como é que a pessoa é por dentro. Eu costumo dizer o seguinte: antes de casar, você quer descobrir como é que vai ser o seu futuro esposo, você quer descobrir como é que vai ser a sua futura esposa, olha eles dentro de casa. Como que eles são com os pais deles, como eles são com os irmãos deles. Por quê? Aquilo que eles são, aquilo que a moça é com o pai e com a mãe, aquilo que o rapaz é com o pai e com a mãe, ele vai ser com você quando se tornar íntima dele. E você tem que prestar atenção. O cara maltrata a mãe, maltrata o pai, mas ele é mas depois ele vai tratar você como trata os pais. Então fique alerta. Quer conhecer seu esposo, quer conhecer sua esposa, olhe como eles são dentro de casa.
é a melhor forma de você conhecer alguém. Como eles são com aqueles que eles são todos os dias, mora junto com ele íntimo. A melhor forma de conhecer a pessoa é assim. Então, a descoberta das falhas técnicas. Querido, falhas técnicas são complicadas. E todo mundo tem, né? Quem não tem as falhas? Importante aqui para a gente transformar essas dificuldades em resposta para você o primeiro foi: o sexo não queima mais. Então é o momento de botar lenha na fogueira. Isso, criatividade. De incentivar. Criatividade. Tá? O segundo, descobrindo as falhas técnicas. Como todo mundo tem defeitos e erros, como todo mundo tem problemas, o que você vai fazer, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer quando você descobrir as falhas? Não foca no defeito, não foca no problema, foca nas qualidades, né? Porque a gente tem que ver esse lado aí, né? A Leda tá aí com a gente, Deus abençoa, tá, Leda? Deus abençoa. Uma outra coisa que é interessante. Rotina, dificuldade, vamos transformar em resposta para você. Gente, nós não estamos aqui como um casamento perfeito, que eu acho que não existe. Mas a gente, nesse tempo passamos de 20 anos juntos e mantendo essa chama, né, acesa, então a gente tem alguns conselhos para dar. Para quem está começando e para quem já está no meio, para quem já passou até da gente. Tem também a síndrome do Hulk. Tem isso? Ele fica verde e explosivo. Ah, tá. Eu costumo dizer o seguinte, brincar aqui, né, pastora? Às vezes, por exemplo, assim, o rapaz, ele é muito bacaninha, mas você já viu ele nervoso? Você aí que namora, tá toda enamorada do seu, né, futuro esposo, ou você que você já viu ele nervoso? Você já viu quando uma coisa sai do normal? Como é que ele reage quando alguma coisa vai contra aquilo que ele quer? E aí, gente, eu sempre aconselhava as meninas quando tava namorando, né? Ora para Deus te mostrar quem é aquela pessoa. Você lembra, pastora? Né? Nós Isso já namorávamos. É muito importante. Hein? Tá? Nós estávamos já. Nós estávamos já uns 4 anos já. Nós estávamos para casar. Aí, aquele romântico, né? Aquele love legal. E nós fizemos uma oração. Senhor, mostra quem é realmente a Cláudia. E ela fez uma oração, mostra quem é o Paulo. Quase que a gente não casa. Né? Mas é bom, porque a gente conhece. Agora, você pode estar perguntando, pastor, mas eu tenho um Hulk aqui de casa comigo hoje já, né? Ou o marido fala, meu Deus, minha mulher é violenta. Então, quer dizer, é trabalhar essa questão, conversar, né, sobre a questão aí do nervosismo, da ira, pedindo o Espírito Santo para dar ao seu fruto chamado ao próprio mansidão, para não haver essa ira. Elisângela, tudo bom? A paz do Senhor. Então isso é importante, a questão, né, a gente tem que tomar cuidado com as reações, até mesmo com os filhos, né? Eu lembro que aqui em casa, quando os meninos eram pequenos, era aquela coisa romântica assim, vou quebrar a tua cara, você vai ver, vou quebrar a tua cara. Isso é o seguinte, eles gritavam com a mãe deles. Aí eu falei assim, poxa, então tem que mudar. É onde eu aprendi a falar para eles que eu aprendi a falar para eles que eu parei de brigar e parei de falar alto. A gente vai se adaptando. Uma coisa é você viver, você e sua esposa, depois outra coisa é você manter o casamento com os filhos, né? Infelizmente, assim, são fases maravilhosas, mas que elas têm que ser, cada uma tem que ser bem a se adaptar. Porque às vezes, né, às vezes você lida bem com o esposo e esposa, mas não lida bem com os filhos. A gente vai ter uma aula aqui, talvez para o próximo terceiro sábado do mês que vem, que é todo terceiro sábado é seminário. Você quer acompanhar esse seminário, tem no YouTube, depois a gente vai mandar o link para vocês. Mas assim, a gente vai falar um pouco mais, mas nós dois a gente se dava super bem, mas aí quando ele ia falar com as crianças pequenininho, ele alterava, porque ele
a maneira dele né, se envolver, relacionar com o pai, era assim, né? Mais distante. Então, tudo tem a ver, a gente tem que reaprender, né? Reaprender. Uma outra coisa aqui, dentro dessa perder o encanto, né? No namoro, ele não era assim. Ele era tão romântico no namoro, escrevia, né? Abria a porta para mim. Hoje a gente se vira, né? Vai lá, abre a porta. Eu lembro, a gente até lembrou de um casal aqui que, ô amor, arruma para mim. Hoje é cada um para si, né? Não, mas esse romantismo Continuar, né? é necessário, O amor. né, gente? Necessário. Necessidade de meios pornográficos para se relacionar. Isso é muito sério. Porque muitos casamentos, de repente você está aí casado, tem muitos homens que eles têm o sexo pornográfico na mente. Né? Eles aprenderam lá e eles acham que a mulher tem que fazer a mesma coisa. Né? Eles assistem tanto filmes assim que chega no casamento, eles acham que as mulheres deles são obrigadas a fazer aquilo que as mulheres dos filmes faziam. E isso é um erro terrível e que traz muita insatisfação na realização sexual da parte masculina, não sei na parte feminina, mas na parte masculina isso traz, se você entra com esse tipo de mentalidade, a sua esposa, ela não é uma atriz daquele filme que você assistiu. E isso é uma coisa... Nunca satisfaz, né? E tem casais que eles, para se realizarem, eles botam filmes assim para terem os seus momentos, e mesmo sendo cristão. E isso é um problema sério, tá? Porque abertura, né? Abertura para espíritos de prostituição. Isso, é complicado. Eu já tratei de casais assim, é complicado. Uma outra coisa, precisa de algo novo. Casamento já está tão gastado que precisa ter algo novo. Aí muitos caminham, né? Muitos caminham para novas experiências. E hoje você tem de tudo, querido. Marido que dá a mulher para outro, vice-versa, eu convido um casal para trocarem. Essa não é a solução. Isso né? não é, Buscar um novo relacionamento, né? Não é a solução. Já vi casos de marido insistir e a mulher acabou destruindo o casamento, né? E fica uma coisa muito ruim. Não é o caminho certo para você seguir. Outra coisa, vamos ter filhos para tentar salvar o casamento, foi o que nós falamos, também não dá certo. Os filhos, eles têm que nascer de um planejamento. Num planejamento, né? Os amor. filhos, eles têm que ser orados. Eu e a minha esposa, que antes da gente casar, a gente já orava pelos 2 filhos que nós já temos. Já oravam pelas nossas noras, oravam pelos nossos netos que teríamos. Verdade. Então isso é importante, nós estamos vendo o fruto das nossas orações. Amém, glória a Deus. Outra coisa aqui, não amo mais o marido. Não amo mais meu marido, não amo mais minha mulher. Perdeu o encanto. Aí fica vulnerável a outros, né? Como é que a gente recupera? Ou você nunca amou, né? Porque a verdade você gostava, de repente não amava. Gostar, eu posso gostar hoje, gosto muito de uma televisão, comprei uma outra, não vou gostar mais daquela que eu gostava. Agora amar, querido, é insubstituível. Amar é insubstituível. Nós temos que buscar isso no Senhor, irmãos. Né? Que Deus possa renovar o amor, como Ele renovou o prazer conjugal de Sara e Abraão. Que Ele possa restaurar, né, o amor, porque as pessoas que estão em casa, elas já estão, muitos estão nos ouvindo aí, já estão vivendo muito conflito. E nós temos que trazer para vocês a resposta do Senhor. Você que está aí, casal, você já disse para tua esposa que você a ama? Você já disse para os seus filhos que você os ama? Isso é muito importante. É muito valoroso essa troca de elogios, né? Eu te amo. É nutrir o sentimento, Isso aí. né?
E ainda que você chegou a esse ponto aqui, que é muito sério, eu não amo mais. O amor, ele pode ser nutrido. Deus pode despertar, porque amor é uma pessoa. Amor não é um sentimento, é uma pessoa. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus não tem amor, ele é a essência de amor. Ele é o próprio amor. Então vocês podem orar para que Deus venha reavivar isso, né? Nós vamos orar. O bispo vai falar que a última frase aqui. Você chama o teu esposo, a tua esposa. Talvez você está assistindo e ele está fazendo alguma coisa ou ela está fazendo alguma coisa. Chama aí a família, que a gente vai orar agora. Chama o teu esposo, esposa. A gente vai fazer uma oração por você. Frases Amém? que a gente ouve muito. Estou muito infeliz e triste. Já ouvi gente que quando citava o nome do marido, a pessoa ficava tremendo, de tão aterrorizada. Então, gente, é muito sério. O sentimento, depois que se perde para recuperar, só um milagre, né, pastor? É verdade. Só um milagre. Mas nós vamos estar orando por você. Orar, Senhor, antes da gente Jesus. terminar aí algumas frases que precisa, mas eu quero unir forças para orar por você, tá bom? Pai, nós queremos profetizar sobre a vida com os teus servos. Entra em cada área, Deus, envia um anjo do Senhor para que vá em cada lar em e nome que essa de casa Jesus. seja invadida com a glória do Senhor. Oh, Pai, Deus. toda a bruxaria, Oh, Deus. todo o trabalho para separação, Em nome para de destruição Jesus. de Vai lar. repreendendo Deus, se agora, alguma coisa Pai. foi feita com a falta desse Em casal, nome de Jesus. nós queremos julgar por terra agora Vai agir. forma de encanto, toda forma, Deus vivo, de toda forma de sentimento, nós jogamos terra agora. Eu Deus, cada casal seja abençoado. Pai, que haja perdão, que haja alegria nesse leito, Deus, nessa cama, nesse quarto. Ó Deus, que esse casal, seja restaurado, que esse casamento seja abençoado em nome de Jesus, que o prazer conjugal volte, que o respeito, a alegria, lá do início, quando eles começaram, que eles voltem ao Deus vivo, em nome de Jesus. Senhor, eu também clamo a Ti, ó Pai. Senhor Jesus, Pai. Quero Sim, casal agora, Jesus. Vai agindo, Pai. Vai agora, cara. Senhor, acompanhando famílias. Quero rogar por cada lar. Revo amor. Revo prazer sexual. Viste junto, amor.